vamos falar sobre como a Tesla está superando a escassez global de chips, um dos desastres de fabricação mais graves de todos os tempos. Vamos descobrir por que há uma escassez de chips para começar e como o problema ficou tão ruim. Então, podemos entender como a abordagem de visão de futuro e integração vertical da Tesla permitiu que eles navegassem na crise e entregassem um número recorde de veículos, enquanto as montadoras rivais viram a sua produção entrar em colapso em 2021. Todos nós ouvimos esse termo falta de chips sendo usado quase diariamente. O primeiro passo é entender como os chips são feitos, o que é muito interessante. Um dos erros mais comuns é achar que a Tesla fabrica os seus próprios chips. Eles não fabricam. A Tesla projeta seus próprios chips personalizados, mas a criação física é feita por terceiros. Fazer seus próprios chips de computador soa como algo que a Tesla faria, certo? Eles podem fazer um carro elétrico inteiro, por que não fazer também todos os pequenos microchips e semicondutores que vão nele? Acontece que fabricar chips de computador é realmente difícil, caro e demorado de fazer. É por isso que há apenas um pequeno punhado de fabricantes globais que são capazes de fabricar, e é este basicamente o cerne de todo o problema. Os chips de computador são feitos em instalações de produção geralmente chamadas de fundições ou fábricas. Você pode imaginar essas fundições como basicamente o oposto de uma gigafábrica da Tesla. Elas não são rápidas, baratas ou eficientes, não chega nem perto disso. As fundições que fabricam microprocessadores normalmente levam de 3 a 5 anos para serem construídas. Eles exigem anos de planejamento prévio e o custo de uma das fundições pode variar entre 10 e 20 bilhões de dólares. Isso significa que a cadeia de suprimentos desses semicondutores depende muito de previsões precisas de pré-produção. Eles têm que trabalhar 10 anos à frente com seus projetos de infraestrutura. Então, quando variáveis inesperadas entram em jogo, como o aumento repentino da mineração de criptomoedas com placas de vídeo ou uma pandemia global que vira o mundo de cabeça para baixo, toda a indústria fica totalmente entupida e a escassez de suprimentos é garantida. As empresas de chips não podem fazer alterações de última hora. Imagine essas fábricas como um navio de carga gigante preso de lado no canal de Suez. Leva muito tempo para mudar de curso. Então, isso é loucura, especialmente quando consideramos que uma fábrica de veículos muito avançada como a Giga Shanghai da Tesla custou cerca de 2 bilhões de dólares e foi construída em menos de um ano. Até mesmo a gigafábrica em Berlim, provavelmente a fábrica mais avançada de qualquer tipo no mundo, está custando cerca de 5 bilhões de dólares e cerca de 1 ano e meio para ser construída. É claro que grande parte da razão para isso é que os microchips são muito mais sensíveis do que os utilitários esportivos durante o processo de produção. As salas limpas onde os chips são montados precisam de uma quantidade espetacular de controle e a contagem de partículas aceitável em uma sala limpa de semicondutores é muito menor do que até mesmo em uma sala de cirurgia. Eles precisam de um nível muito preciso de controle sobre vibrações, calor, umidade e outros fatores. E essa é uma grande razão pela qual a Tesla nunca poderia simplesmente adicionar um departamento de fabricação de chips em uma gigafábrica. A vibração das prensas hidráulicas sozinha provavelmente tornaria o conceito impossível. Existem mais de 3.000 etapas de fabricação que um disco de silicone precisa percorrer para se tornar um microchip, e o processo do início ao fim leva cerca de 2 a 3 meses em uma situação ideal. O tempo de espera em pedidos de chips agora cresceu para cerca de 16 a 18 semanas. A indústria automotiva foi visivelmente atingida de maneira dura por essa escassez de chips. E a razão para isso basicamente se resume à tomada de decisão a curto prazo e à falta de respeito pelo processo de fabricação de chips. Quando a paralisação começou na primavera de 2020, fabricantes de automóveis como GM e Ford meio que surtaram e cancelaram todos os seus pedidos de microchip. Eles não sabiam por quanto tempo a produção seria interrompida, eles não sabiam por quanto tempo a demanda por carros novos iria diminuir, e isso é justo. Ninguém sabia o que estava acontecendo e ficou assim por muito tempo. Mas cancelar o fornecimento de chips foi provavelmente a coisa mais estúpida que essas empresas poderiam ter feito. Porque não havia mal nenhum em apenas estocar um monte de semicondutores até que eles precisassem ser usados. E como sabemos o quanto são caros e limitados os recursos para produzir esses chips, os
Os fornecedores não iam ficar sentados esperando que a GM refizesse seu pedido. Os fornecedores passaram a fechar contratos com novos clientes, porque à medida que a demanda por carros diminuía, a demanda por notebooks, monitores, webcams, dispositivos domésticos inteligentes, fornos, televisores, iPads, todas essas coisas dispararam. E nossa demanda por produtos de tecnologia não diminuiu. No mínimo, ela continua a crescer. E a quantidade de coisas que vem com os chips de computadores fabricados atualmente é simplesmente impressionante. Lâmpadas inteligentes, tomadas de parede inteligentes, persianas inteligentes nas janelas, e em vez de um aspirador de pó convencional, agora você pode ter um exército de robôs na sua casa. Então, quando a demora por carros novos finalmente voltou aos níveis anteriores, as montadoras voltaram aos antigos fornecedores e pediram para renovar os seus pedidos. Eles basicamente foram informados que estavam sem sorte. A saída era entrar na fila como todos os outros clientes. E foi isso que levou ao fenômeno da Ford e GM deixando dezenas de milhares de caminhonetes paradas em estacionamento, esperando as peças chegarem antes que pudessem ser enviadas às concessionárias. A GM começou a remover recursos de tecnologia modernos, como detecção de colisão e sensores de monitoramento de ponto cego de seus caminhões. Veículos de margem inferior com baixa demanda, como sedãs, foram sacrificados para disponibilizar chips para modelos mais populares como caminhões e utilitários. Portanto, não é surpresa para ninguém que os veículos Tesla exijam 1 tonelada de microprocessadores e semicondutores para fazer o que fazem. E nenhum desses recursos tecnológicos pode se dar ao luxo de ser sacrificado na maneira como eram em um veículo tradicional. Os carros elétricos são um produto digital, eles têm mais em comum com um robô aspirador do que com um Chevette. Então por que a Tesla não foi destruída por toda essa escassez de chips? Bom, para começar, eles nunca cometeram o erro de cancelar seus pedidos de fornecedores de chips e fecharam definitivamente. A Tesla encerrou as operações em sua fábrica em Fremont, na Califórnia, em 2020, mas Elon Musk era notoriamente muito relutante em fazer isso e estava com muita pressa para voltar ao trabalho. Se Elon Musk estava certo ou errado sobre a postura é discutível, mas isso tudo está no passado. Mas ele está absolutamente certo de que, do ponto de vista dos negócios, a melhor escolha era continuar fabricando carros e torcer para que o mundo se normalizasse em breve. Um objeto em movimento permanecerá em movimento, enquanto isso, a maioria dos competidores parou e tentou reiniciar e ainda não conseguiu voltar ao ritmo. O outro grande fator em jogo é a integração vertical da Tesla. Como eu disse antes, eles não fazem seus próprios chips, mas projetam seus próprios chips personalizados. Assim, enquanto todos no mundo clamavam pelos microcontroladores genéricos, Tesla era capaz de simplesmente continuar crescendo. É como se as pessoas que já têm bidê em casa instalado assistissem todo mundo brigando por papel higiênico no ano passado. Outro aspecto da integração vertical é que a Tesla escreve seu próprio código internamente. A empresa projeta muitos chips importantes de que precisa para funções avançadas, mas ainda conta com vários controladores genéricos para recursos mais básicos. Assim, quando surgisse uma situação em que eles não conseguissem obter um microcontrolador específico que normalmente usariam, eles poderiam simplesmente substituí-lo por algo diferente que serviria ao mesmo propósito e em seguida reescrever o sistema operacional do veículo na hora para acomodar a mudança de hardware. Tesla constantemente mudava os planos para usar qualquer tipo de chip disponível na época e reescrevia seu código por completo. Foi muito inteligente e permitiu que eles avançassem enquanto os concorrentes ficavam presos à arquitetura de software e hardware que foram construídos para eles por terceiros. Agora, isso não quer dizer que a Tesla se esquivou completamente dos problemas. Sabemos que eles sacrificaram qualquer produção do modelo X SUV para dar mais capacidade ao modelo Y. Faz sentido. O modelo X é um tipo caro de produto de nicho, enquanto o modelo Y é muito popular com quase todos os grupos demográficos. Depois, há pequenas mudanças que conhecemos, como a remoção do suporte lombar com o ajuste elétrico dos bancos do passageiro no modelo 3 e no modelo Y. É um sacrifício, mas não é tão drástico quanto remover os sensores de auxílio ao motorista. Tesla calculou que quase ninguém usava esse recurso, então eles cortaram, não é grande coisa. A grande questão agora é, como saímos dessa situação? Como a escassez de chips não está afetando apenas os carros, isso está dificultando a obtenção de novos consoles de videogame, placas de vídeo, máquinas de lavar, todos os tipos de coisas que não necessariamente precisamos, mas realmente gostamos de ter. Bom, os fabricantes de chips estão trabalhando nisso, mas como eu
eu disse no início, este é um processo lento. Portanto, mesmo aqueles que foram rápidos em notar as mudanças na demanda em 2020, ainda não serão capazes de colocar suas novas instalações de produção em funcionamento até 2023, porque esse é o tempo que leva. As empresas que esperaram até este ano para começar a desenvolver uma nova infraestrutura não a terão até 2024. Além disso, existem fatores externos que estão além do controle de qualquer pessoa que ainda podem ter grandes impactos no setor. A maior fabricante mundial de semicondutores terceirizadas está sediada em Taiwan, uma ilha que vive a sua pior seca em 50 anos. A fábrica de semicondutores requer até 15 mil toneladas de água por dia. Taiwan é geralmente um dos lugares mais chuvosos do planeta e a usina retira água de um reservatório que está constantemente sendo abastecido, mas não este ano. Isso pode ser um evento único ou um sintoma de mudança climática que só vai piorar nos próximos anos. Então, houve um grande incêndio em uma fábrica de semicondutores no Japão, que era o fornecedor número 1 para a indústria automotiva. A empresa conseguiu se recuperar, mas nesse único incidente tornou a situação ainda pior e atrasou a recuperação em meses ou talvez até um ano. Portanto, a solução é mais investimento em infraestrutura de semicondutores, particularmente mais produção na América do Norte, o que seria um longo caminho. Felizmente, isso é algo que o presidente Joe Biden concorda, o que é bom para os Estados Unidos. Durante uma cúpula sobre a escassez de chips na primavera, Biden segurou um disco de silício e reconheceu que isso é infraestrutura e prometeu 50 bilhões de fundos do governo para ajudar as empresas americanas a intensificar seu jogo em pesquisa e desenvolvimento na indústria de semicondutores. E isso não é uma pequena quantia de dinheiro, mas 50 bilhões é apenas uma gota no oceano para resolver esse problema em escala global. Acredita-se que serão necessários entre 2 e 3 trilhões de dólares em novos investimentos na produção de semicondutores para nos levar a um nível em que possamos não apenas atender a demanda atual, mas também chegar a uma posição em que a oferta possa crescer no futuro. Elon Musk disse que a Tesla ainda não tem interesse em construir suas próprias fábricas ou fundições. Em vez disso, eles estão avançando em um novo acordo com a Samsung que garantirá os microchips avançados que eles precisam para a próxima geração de hardware totalmente autônomo da Tesla. Portanto, é uma daquelas coisas que não percebemos que eram um problema até que fosse tarde demais e agora estamos presos esperando que isso seja consertado.